Guerra declarada. De um lado, Elon Musk, o dono do X, o homem mais rico do mundo. Do outro, um juiz do STF, Alexandre de Moraes. Musk descobre a censura, os perfis de parlamentares e jornalistas bloqueados no Brasil por ordem do juiz. Ele não só desafia, como chama Moraes de ditador maligno fantasiado de juiz. A retaliação é brutal. 18 milhões de reais em multas, contas congeladas e a cartada final. O X é banido do Brasil em 31 de agosto de 2021. Fim de jogo, ou parecia ser. E é por isso que a virada de casaca da Globo agora, usando um recado do próprio STF para fritar o juiz que ela mesma criou, é a prova que você precisava para esfregar na cara de todo mundo a farsa do sistema. Pensa comigo, o homem que peitou o bilionário mais poderoso do planeta agora está sendo abandonado pela própria Globo. O que realmente está acontecendo nos bastidores do poder? A resposta para essa pergunta, meu amigo, começa num auditório lotado no Rio de Janeiro, dia 20 de março de 2026, sede da OAB. Pensa na cena. Um silêncio pesado, quase elétrico, no ar. Na plateia, só advogado, gente que vive e respira a lei, todo mundo de olho no palestrante, o ministro do STF, André Mendonça. Todo mundo ali sabia o vespeiro que era falar do judiciário, mas o Mendonça, com uma expressão muito séria, se aproxima do microfone. Ele não gagueja, ele não hesita, e ele solta essa frase que mudaria o jogo. Escuta bem, o papel do bom juiz não é ser estrela, é assumir a responsabilidade de julgar. Pausa. Por um segundo, silêncio. Aí, um começa a aplaudir. Depois outro, e em segundos, meu amigo, o auditório inteiro veio abaixo. Uma ovação de pé. Aquilo não era um aplauso qualquer. Era um grito de alívio. Era o finalmente alguém teve a coragem de dizer. Porque o recado tinha endereço, CEP e número. Era uma crítica direta na jugular ao colega de tribunal, o juiz estrela Alexandre de Moraes. Mendonça, que é cristão, estava sutilmente dizendo que um juiz precisa de humildade, de reconhecer que não é perfeito. O exato oposto do show de protagonismo que a gente estava vendo. E essa frase, dita num evento no Rio de Janeiro, foi o estopim. Foi a munição perfeita que a Globo News, a ex-babá do Xandão, precisava para começar a mirar no homem que ela mesma ajudou a coroar. Naquele momento, a fissura no muro de poder do STF não era mais um boato. Ela tinha acabado de se tornar visível para todo o Brasil. E como essa fissura se tornou visível? Simples, com a câmera ligada no estúdio da Globo News. No dia seguinte, a pauta não era mais um debate sobre liberdade de expressão. A pauta era o discurso do Mendonça. E aí, meu amigo, o que era suspeita vira certeza na sua frente, ao vivo e a cores. Você tem que imaginar a cena. As luzes frias do estúdio, os closes nos rostos sérios dos comentaristas que até ontem defendiam o Xandão com unhas e dentes. E o telão gigante, ali atrás, com a foto do Mendonça de um lado e a do Alexandre de Moraes do outro. Não era uma reportagem, foi um recado em rede nacional. Aí entram os comentaristas, um por um, como um pelotão de fuzilamento verbal. Primeiro a Ana Flor, depois outros, e por fim o Demétrio Magnoli, que era sempre o mais cirúrgico. E ele, sem piscar, sem fazer rodeio, solta a frase que valida tudo o que a gente já sabia. Ele diz que na fala do Mendonça, o alvo evidente é Alexandre de Moraes. Ponto. Acabou. A própria Globo, a criadora do monstro, estava agora apontando o dedo e nomeando a sua criatura. Pela primeira vez em anos, o xerife de toga não era mais o herói da nação. Ele era o problema. E para nós, que estamos aqui há anos avisando, esse momento foi a confirmação. A virada de casaca deixou de ser teoria da conspiração e virou manchete. A Globo estava finalmente soltando a mão do seu juiz estrela.
E para justificar essa virada de casaca, para tentar lavar as mãos depois de anos, a própria Globo News precisou abrir o seu baú, que na verdade é um verdadeiro cemitério de heróis, que ela mesma construiu e enterrou. Eles fizeram questão de lembrar, para mostrar que o Xandão não era um caso isolado. Pensa comigo, você com certeza lembra do Joaquim Barbosa, o herói do mensalão, capa de revista, o Batman de toga, o homem que ia limpar o Brasil. A Globo vendeu ele como o salvador da pátria. Mas aí, quando as decisões dele pararam de agradar o sistema, quando ele começou a sair do roteiro, o que aconteceu? Silêncio. As câmeras viraram para o outro lado. O herói foi esquecido, descartado. Foi pro arquivo morto da emissora. E depois veio o prato principal, né? Sérgio Moro, o super-herói da Lava Jato, a esperança de uma nação inteira. Quantas vezes a gente não viu a cara dele no Jornal Nacional dia e noite? Ele era a solução. Até o dia em que não era mais. Quando a Vaza Jato explodiu e o próprio STF declarou ele parcial, a Globo fez o que ela sempre faz. Soltou a mão. Rápido. O herói virou isso um problema. Foi jogado fora como um brinquedo quebrado. O próprio comentarista deles, ao vivo, entregou a chave do cofre. Ele disse: a ideia do juiz salvacionista, ela se consolida quando há um mal-estar em relação às instituições. Tá entendendo a mecânica? Eles mesmos criam o pânico, o sentimento de que tá tudo perdido, para depois apresentar o salvador que eles escolheram. É um roteiro, um ciclo cínico, repetitivo, para enganar todo mundo de novo e de novo. Então essa fritura pública do Moraes não é novidade nenhuma. É só mais um capítulo nesse roteiro de usar e descartar. Só que tem uma ironia profunda nisso tudo. Uma peça que não encaixa nesse teatro. Porque ao fazer essa retrospectiva toda para justificar o ataque ao Xandão, os analistas da Globo acabaram revelando, talvez sem querer, um paradoxo gigantesco na própria crítica deles. Uma contradição tão absurda que chega a ser poética e que muda completamente o jogo. E que contradição é essa? Que paradoxo é esse que eles mesmos revelaram? É a ironia suprema, a piada final contada pelo próprio sistema, bem na nossa cara. E quem cantou essa bola, pasme, foi um comentarista da própria Globo News, o Joel Pinheiro. No meio daquela análise toda, ele soltou a pérola. Ele disse com todas as letras, e presta atenção nisso, um ministro que sobe para dizer que o ministro não deve ser uma estrela e é aplaudido por isso, está sendo transformado numa estrela por esse mesmo ato. Você entende a genialidade perversa disso? É uma armadilha perfeita. Pensa na cena, meu amigo. Imagina o André Mendonça lá no palco. Ele tá com esse microfone na mão falando que o bom juiz é discreto, que não busca holofote. E a plateia? Aplaudindo de pé. Aquele som dos aplausos. Aquilo não é só aprovação. Aquilo é o som da máquina funcionando. Cada palma é um degrau que empurra ele para cima, contra a vontade dele. É a mídia, ali ao vivo, já colocando a coroazinha de novo Salvador na cabeça de um cara cujo único discurso era não querer ser um. E aqui a gente para e respira, porque essa é a lição. O problema nunca foi só a pessoa. Não é só trocar o Xandão pelo Mendonça, o Moro pelo Barbosa. O problema é a máquina que precisa fabricar um novo espetáculo. O sistema é tão viciado que ele pega até a crítica ao estrelismo e transforma em um novo show, com um novo protagonista. Eles pegam a sua indignação e transformam em mais um produto para te vender. Mas, e se o produto não estiver vendendo mais? O que a fábrica faz quando o estoque começa a encalhar no depósito? É exatamente aí que a gente entende essa virada de casaca espetacular da Globo em cima do Xandão. A resposta final para o nosso mistério. A razão pela qual eles estão fazendo isso agora. E não
Não é porque eles acordaram um belo dia e viraram, de repente, defensores da liberdade de expressão. Pelo amor de Deus, pausa. Pensa comigo. Você acha mesmo que a Globo, do nada, virou a defensora da liberdade que nós somos? Que eles se arrependeram de ter inflado o Xandão até ele virar esse monstro? Se você acredita nisso por um segundo que seja, você está caindo na armadilha de novo. A razão real é muito mais suja. Não é sobre princípios, é sobre uma coisa que eles estão perdendo e que deixa eles em pânico. De um lado você tem a imagem que a Globo vende, a guardiã da democracia, com vinhetas bonitinhas e os comentaristas de sempre falando em defender as instituições. Do outro lado você tem a realidade, fria, brutal, a prova do crime. São os números. O Jornal Nacional simplesmente perdeu 25% da sua audiência nos últimos 5 anos. O Fantástico, aquele show de domingo, bateu a pior média de audiência da sua história. Míseros 15,9 pontos. E a cereja no bolo do desespero deles veio em março de 2026. Pela manhã, a Globo News, o canal de notícias deles, perdeu a liderança de audiência para quem? Para Jovem Pan. Um canal abertamente conservador. O desespero bateu na porta. A audiência, que é a única moeda que importa para essa gente, foi embora. O dinheiro começou a sumir. E aí, como num passe de mágica, a Globo se lembrou que o Alexandre de Moraes existe e que ele talvez, só talvez, cometa alguns excessos. Foi o que a gente viu no escândalo do Banco Master. A Globo não só desmentiu uma nota oficial do STF, como publicou editoriais cobrando explicações diretas do Xandão e do Toffoli. Eles articularam uma campanha inteira, usando o discurso do Mendonça como desculpa para começar a fritura. Então é isso. Não é por amor ao Brasil, é por audiência. Eles estão usando a nossa frustração, a raiva que nós sentimos do sistema, como uma isca para tentar te pescar de volta pro aquário deles. É o cúmulo da hipocrisia, como a gente já está vendo o pessoal comentar por aí na internet. A Globo, que apoiou a ditadura do STF, agora bate nele para recuperar a confiança do público. Eles estão te usando de novo. Isso te soa familiar? Deixa aqui nos comentários qual outra virada de casaca da grande mídia mais te deixou revoltado. Vamos juntar as provas. Mas essa jogada de mestre, essa tentativa desesperada de salvar a própria pele, ela vai ter um efeito colateral que eles não calcularam. Quando uma peça tão grande do sistema como a Globo trai publicamente uma outra peça, como o Xandão, isso não é só uma briga de comadres. Isso é um terremoto. Isso cria rachaduras na base do castelo de cartas deles. E o que eles não percebem é que, ao tentar se salvar, eles podem ter acabado de assinar a sentença de morte do sistema inteiro. A casa está começando a cair e a gente vai assistir de camarote. Então, como é que essa casa começa a cair? Pensa comigo, como eu falei, é um efeito dominó. E a gente vai assistir de camarote. Porque a primeira peça, a peça principal, já tombou. A primeira peça se chama Globo. No momento em que ela deu aquela virada de casaca, no momento em que ela usou a voz de um ministro para fritar o outro em rede nacional, ela não só pulou fora do barco que está afundando, ela empurrou o capitão do barco para morrer afogado. E essa peça Globo, caindo, bate com toda a força na peça seguinte, a peça Moraes. E aí, meu amigo, o homem fica sozinho. O Xandão, o todo-poderoso, de repente fica sem o escudo da grande mídia. Acabou a blindagem. Ele agora está nu no meio do tiroteio, com as costas expostas, e o pânico começa a se instalar lá no Olimpo de Brasília. Porque um deus do STF exposto e isolado gera o quê? Pânico. O medo de uma delação premiada começa a assombrar os corredores. Não sou eu que estou dizendo. É o próprio G1 que noticiou a preocupação no STF com a possibilidade de delação de Vorcaro no escândalo do Banco Master. O medo é real.
Eles sabem que o castelo de cartas de um pode derrubar o de todos. A peça sigilo começa a tremer, e junto com ela cai a peça lealdade. Porque a Andréa Sadi, lá do blog dela no G1, já cantou a pedra. O próprio André Mendonça, o novo queridinho, já mandou o recado de que não deve proteger ninguém nesse escândalo. Acabou a máfia, cada um por si. E aqui vem o paradoxo, a consequência que esses gênios não calcularam. Um Alexandre de Moraes acuado, sem o guarda-chuva da Globo, o que você acha que ele vai fazer para se proteger? Pedir desculpas? Se aposentar? Claro que não. Ele vai ser forçado a atos ainda mais desesperados, ainda mais autoritários. Ele vai dobrar a aposta. Porque é a única coisa que ele sabe fazer. E essa é a nossa esperança sombria. Cada canetada desesperada, cada ato autoritário a partir de agora, só vai acelerar o desmascaramento total do sistema. Na tentativa de se salvar, ele vai assinar a própria sentença. E a nossa. Mas a sentença final, amigo. A nossa sentença, o nosso veredito, já foi dado há muito tempo, não foi? Enquanto a mídia inteira criava o seu herói de barro, você aí, do outro lado, já sabia que a conta não fechava. Não tem surpresa nenhuma de ir aqui pra gente. Para falar a verdade, é até bom ver a Globo News metendo o pau no Xandão. O mesmo Xandão que eles criaram, que eles inflaram, que eles alimentaram por anos. E agora, simplesmente, soltam a mão, descartam. Sabe o que isso prova? Prova que nós estávamos certos, o tempo todo. Isso aqui não é uma vitória da justiça, é a confissão da desonestidade deles. Pensa comigo. Você viu antes de todo mundo. Você sentiu na pele que tinha alguma coisa muito errada enquanto eles aplaudiam. Agora, você não tem só um sentimento. Você tem a prova. Você tem a munição na mão para mostrar o sistema se canibalizando em tempo real. Use isso. Mostre para aquele seu amigo, aquele seu parente que ainda cai na conversa da grande mídia. O seu veredito, o que você enxergou lá atrás, é o que realmente importa. Então, se você concorda que o sistema está se comendo vivo, curta este vídeo. Faça essa verdade chegar a mais patriotas. E o mais importante, se inscreva aqui. Se inscreva para continuar recebendo a munição que você precisa para lutar a boa luta. A gente continua junto nessa trincheira.